Olá! Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a relação entre ventilação e perfusão. A gente já estudou como funciona a ventilação alveolar, estudamos como se dá a perfusão pulmonar e agora a gente vai entender a importância da relação entre esses dois fatores relacionados ao funcionamento do sistema respiratório para a troca gasosa. Então, podemos pensar, será que uma boa ventilação garante uma boa troca gasosa? Ajuda, sem dúvida. A difusão é um outro critério absolutamente importante, ou seja, garantir que o gás que está nos alvéolos possa se difundir através da membrana alvéolo-arterial em direção aos vasos sanguíneos, se a diferença de pressão for nessa direção, e vice-versa, dos vasos sanguíneos para os alvéolos, se a pressão nos vasos for maior do que nos alvéolos. Então, sem dúvida, a difusão é um fator preponderante para uma boa troca gasosa. E uma boa perfusão também é importante, essencial, para que haja uma boa troca gasosa. Mas daí vem a pergunta, será que se a gente tiver um nível adequado de ventilação, de difusão e de perfusão, a gente pode afirmar que certamente existirá uma boa troca gasosa? Ou seja, se eu tiver a relação de 1 para 1, 1 de ventilação para 1 de perfusão, eu posso garantir que a troca se dará de forma efetiva e adequada? Então vamos pensar numa condição extrema. Digamos que uma pessoa muito azarada esteja numa churrascaria, comendo lá o seu churrasco, e num determinado momento ela se assusta e o pedaço de carne que estava na sua boca é aspirado para a laringe e depois traqueia, e da traqueia obstrui aqui o brônquio-fonte principal, né? O brônquio-fonte principal direito. Estamos olhando em espelho aqui. Por outro lado, como essa pessoa realmente é muito azarada, nesse mesmo momento se despreende da sua perna, dos vasos sanguíneos venosos da sua perna, um grande coágulo que vai através da circulação venosa, entra no átrio direito, ventrículo direito, passa pela artéria pulmonar e vai se alojar no ramo principal à esquerda da artéria pulmonar. Então vejam, em termos de relação numérica, a gente tem um pulmão ventilando perfeitamente, porém o outro não ventila nada. Então nós temos um pulmão ventilando perfeito. Por outro lado, a gente tem um outro pulmão que tem a circulação perfeita, porque não existe obstrução vascular. No entanto, a pergunta é, essa pessoa consegue sobreviver se nada for feito? Provavelmente não, certo? Por quê? Porque existe uma desconexão, uma incongruência entre a perfusão e a ventilação pulmonar. O pulmão que é ventilado não é perfundido, o pulmão que é perfundido não é ventilado. Então, o quarto componente essencial para a troca gasosa é que a ventilação esteja relacionada à perfusão na mesma localidade, que elas estejam equilibradas naquelas unidades alveolares de troca gasosa. Então, nesse caso, apesar de uma difusão perfeita e da relação 1 para 1 ou meio para meio, não seria possível a sobrevivência dessa pessoa. Então, aqui está, a gente vai falar hoje sobre essa relação entre ventilação e perfusão, como isso funciona. Então, a gente pode começar tentando entender de uma forma ilustrativa como funciona essa história. Então pensem assim,
a gente tem uma câmera na qual a gente pode ir jogando com uma determinada velocidade bolinhas vermelhas. E existe um misturador aqui que vai misturar essas bolinhas vermelhas que estão sendo adicionadas a essa câmera ao líquido que está chegando sem nenhuma bolinha vermelha por essa mangueira. Então, esse líquido pode, por exemplo, ser água e essas bolinhas vermelhas, corantes vermelhos, tá? E aqui o misturador. O resultado dessa água sem cor com a adição do corante é um líquido mais avermelhado, certo? Se nós fizermos a adição de mais bolinhas no mesmo espaço de tempo, ok? O que vai acontecer com o líquido que sai nessa extremidade da mangueira? Uma vez que a gente não aumente o volume de líquido que está entrando. Então, eu aumento o volume de bolinhas acrescentadas, mas eu não aumento o volume de água que está sendo inserido nessa câmera. O que vai acontecer com a cor desse líquido aqui na saída? Ele vai ficar mais avermelhado, mais claro, não vai se alterar. Pensem um pouquinho. É isso, então ele vai ficar mais escuro, porque mais bolinhas estão sendo adicionadas por tempo para uma mesma quantidade de água. Uma outra situação possível seria manter a velocidade de adição dessas bolinhas corantes, porém aumentar a quantidade de líquido por tempo incolor, líquido incolor por tempo que nós estamos adicionando nessa câmara misturadora. E aí, de novo, a pergunta é, se a gente fizer assim, esse líquido vai sair mais claro, mais escuro ou igual? A resposta é essa. Então, o líquido vai sair mais claro, porque estamos adicionando líquido incolor com uma maior velocidade, sem alterar a velocidade de adição de bolinhas vermelhas. E, basicamente, a relação ventilação-perfusão ela vai acontecer dessa forma. Esse padrão de cor, a gente poderia dizer que é uma relação de ventilação-perfusão de 1 para 1. Eu ventilo uma determinada quantidade, perfumo uma determinada quantidade. Então, relação de 1 para 1. E se eu aumentar a quantidade de bolinhas, é como se eu estivesse aumentando a ventilação. E, portanto, o líquido sairia mais escuro. E isso representaria uma relação de maior ventilação para a mesma perfusão. E, por outro lado, o outro exemplo de mesma adição de bolinhas e maior quantidade de líquido sem cor por tempo inserido nesse misturador representaria a situação de menor relação entre ventilação e perfusão, com o aumento da perfusão. Então, aqui a gente tem representado o que acontece numa unidade alveolar, de exemplo, que ventila de maneira equilibrada com a sua perfusão. Então, a relação de 1 para 1. Tá? Lembrando, o ar que a gente respira, para saber a pressão exercida pelo oxigênio, a gente vai multiplicar 0,21, que é o percentual que corresponde ao oxigênio na composição desse ar, vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, 760. E essa multiplicação resulta numa pressão atmosférica de oxigênio de 159. Mas esse cálculo diz respeito ao ar antes de entrar nas nossas vias aéreas. Lembrar que quando o ar entra nas nossas vias aéreas, ele é umidificado. Então, para saber descontar o quanto
desse ar é composto por moléculas de água, a gente tem que fazer a seguinte conta: 760 menos 47 milímetros de mercúrio, que é a pressão no vapor da água, do ar que é umidificado nas nossas vias aéreas, e aí sim multiplicar por 0,21, que é o percentual de composição correspondente ao oxigênio nessa mistura gasosa. E aí o resultado é 149. Então, a pressão parcial do oxigênio do ar que entra através das nossas vias aéreas, antes que seja realizada a troca gasosa, é essa aqui a pressão, 149 milímetros de mercúrio. E a gente sabe que esse ar, quando ele entra, ele se encontra e se mistura nessas vias aéreas aqui com o ar que tinha sido exalado na respiração anterior. Portanto, quando esse ar atinge os alvéolos, ele em parte corresponde ao ar completamente renovado e em parte corresponde ao ar que restou aqui da ventilação anterior e que se mistura ao ar que se renova, o ar que acabou de entrar nas vias aéreas. Então, o ar, quando atinge a entradinha dos alvéolos, ele vai chegar ali com a pressão parcial de oxigênio em torno de 120 milímetros de mercúrio. E, como dinamicamente está acontecendo troca gasosa, a pressão alveolar de oxigênio no equilíbrio, ela é algo em torno de 100 milímetros de mercúrio para um alvéolo que tem uma ventilação normal e que está normalmente sendo perfundido, tá? Perfeito. E esse equilíbrio se dá como? Por que que existe essa redução em relação ao gás que está chegando aqui, entrando nos alvéolos, que era de 120 milímetros de mercúrio? Isso acontece pelo seguinte: na extremidade venosa, venosa no que diz respeito à qualidade do sangue, é o sangue venoso que está chegando nessa extremidade do capilar, apesar de ele chegar pelo leito arterial, isso às vezes faz aquela confusãozinha, mas é sangue venoso. Então, nessa extremidade do sangue venoso capilar que chega ao alvéolo, a pressão parcial exercida pelo oxigênio, ou seja, pelo oxigênio que está dissolvido no plasma, é de 40 milímetros de mercúrio. E a saturação, o quanto a hemoglobina está repleta, vamos dizer assim, ligada ao oxigênio, é algo em torno de 70%. A gente vai discutir na aula de transporte do oxigênio melhor essa relação com a hemoglobina, tá? No momento a gente vai apenas guardar esse número e eu vou fazer alguns comentários um pouquinho adiante. Muito bem. Então, a pressão do sangue que vai atingir esse alvéolo, no qual está chegando o ar com 120 milímetros de mercúrio, a pressão no sangue de oxigênio é de 40. Então, existe uma grande diferença entre os dois, o que vai gerar a difusão do oxigênio do alvéolo em direção ao vaso. E isso vai acontecendo dinamicamente aqui, nesse meio do caminho aqui. E quando esse sangue, após aproximadamente 0,75 segundos, sai na extremidade arteriolizada, ele vai sair com uma PaO2, se a gente juntar todas as arteriolas do nosso corpo, em torno de 99, que é muito próxima da PA alveolar de oxigênio, que vai ser 100. Então, o equilíbrio entre essas duas pressões parciais exercidas pelo oxigênio no alvéolo e no sangue se dá em torno de 100. Um pouquinho mais alto no alvéolo do que na artéria, porque aqui a gente está contando com todas as extremidades arteriais de todos os capilares e o sangue coletado no átrio esquerdo do coração. E aí, como a gente também tem a contribuição das veias de Tebésio, que não passam por troca gasosa, existe uma relativa pequena redução da PaO2 no sangue arterial. Por isso aqui representamos como a pressão alveolar de 100, a pressão arterial em torno de 99 milímetros de mercúrio.
alguma variação aqui é possível por conta dessas eventuais tributárias que vão levar o sangue venoso a se misturar com o sangue já arterializado, ou seja, que já realizou troca gasosa, tá? A saturação da hemoglobina do sangue que sai dessa unidade de troca gasosa é em torno de 97 a 100%. Já com o gás carbônico, o que acontece? O sangue venoso ele chega com uma quantidade maior de gás carbônico, entre 45 e 50 é o mais comum, tá? E vai encontrar com o ar que chegou vindo do ambiente com algo próximo de zero, mas que ao entrar nos alvéolos, ele já se mistura aqui com o ar resultante da última ventilação que estava aqui no espaço morto das vias aéreas. Então, esse ar com zero já se mistura com o ar que tinha um pouco mais de gás carbônico. Então, o ar que vai chegar nos alvéolos já chega com um pouquinho mais de gás carbônico, mas ainda assim com uma pressão parcial mais baixa do que a venosa. Dessa forma, a passagem de ar, de gás, aliás, relativo ao gás carbônico, se dá do vaso, da extremidade venular, do capilar, para o alvéolo, porque o alvéolo tem menos CO2. E no final das contas, na extremidade arterial, essas pressões estarão equalizadas, elas estarão muito semelhantes. Então, a pressão arterial de CO2 ela é considerada normal nesse intervalo entre 35 e 45, com média de 40. Que é a média da pressão alveolar aqui de CO2 de equilíbrio, tá certo? Então, assim é a característica do sangue que sai pela extremidade arterial de uma unidade de troca gasosa formada por uma via aérea e o alvéolo bem ventilados e também bem perfundidos, com a relação de aproximadamente 1:1, ok? Nessa figura, a gente tem a representação ao centro de uma unidade de troca gasosa composta pelo alvéolo e pelo vaso capilar, e essa unidade central ela tem a relação de 1:1, ou seja, o sangue vai chegar com a PVO2 na verdade, né? Pressão venosa parcial de oxigênio de 40, vai encontrar o alvéolo repleto de gás renovado e o equilíbrio entre os gases que estão presentes no alvéolo e que estão presentes no capilar se dará na extremidade arterial com esses valores aqui. PaO2, pressão alveolar de oxigênio de 100, pressão alveolar de gás carbônico de 40 e na extremidade capilar aproximadamente a mesma coisa. Porque isso aqui ocorre no final, né, no equilíbrio das pressões desses gases, após a troca gasosa. Na extremidade à direita aqui, nós temos uma situação extrema, que é a situação de espaço morto, onde não há perfusão, porque houve um bloqueio vascular completo, e, portanto, a composição gasosa que está dentro do alvéolo, ela é a mesma composição que entra as vias aéreas durante uma respiração, uma inspiração. E ela não se modifica porque não há troca gasosa, uma vez que o capilar está obstruído. Então, nessa situação, que é uma situação que nós já chamamos anteriormente de espaço morto alveolar, a composição alveolar gasosa é a mesma que a composição do ar que entra as vias aéreas vindo de uma inspiração sem que haja troca gasosa. Na outra extremidade, o que a gente tem é exatamente o oposto, ou seja, um alvéolo que está completamente bloqueado, que não recebe ar renovado e, portanto, o sangue que entra na extremidade capilar venosa
com aquelas características do sangue venoso, ou seja, uma pressão parcial venosa de oxigênio em torno de 40 e uma pressão parcial venosa de gás carbônico em torno de 45. Essa composição de gases que entra pelo capilar será a mesma composição de gases dentro desse alvéolo, porque esse alvéolo não recebe ar ambiente, ou seja, com maiores concentrações de oxigênio e menores concentrações de gás carbônico. Portanto, a composição venosa será mantida no vaso e, portanto, a extremidade arterial sairá com as mesmas concentrações gasosas do sangue que entrou e o equilíbrio se dá com o gás alveolar nas mesmas condições. Então, a gente observa que na extremidade que acontece isso, e a gente chama esse fenômeno de passagem de sangue através de uma unidade que não faz troca gasosa, não recebe ar renovado, a gente chama isso aqui de shunt. Essa é uma das extremidades, um dos extremos, né, de alteração da relação ventilação-perfusão. Essa é a condição máxima de baixo VQ. E por outro lado, a gente tem a condição máxima ou extrema de alto VQ, ou seja, que tende ao infinito, onde há ventilação, porém não há perfusão. Isso a gente chama de espaço morto. Entre a condição de normalidade e a condição de espaço morto, existe um espectro grande de possibilidades. Tá? Então, a gente não tem só normal e dois extremos, a gente tem uma imensa possibilidade de alvéolos que são mais ventilados do que perfundidos, seja porque a ventilação está aumentada, seja porque a perfusão está reduzida. E, por outro lado, nós temos aqui, em direção ao shunt, também uma gama de possibilidades, ou seja, alvéolos que estão mal ventilados, porém que persistem perfundidos. A gente sabe que existe o estímulo hipóxico alveolar, ou seja, se o alvéolo ele é mal ventilado, ele não recebe ar renovado, o estímulo vascular é de vasoconstrição para redirecionamento do fluxo. No entanto, ainda assim, há fluxo para aquele alvéolo, certo? É em menor quantidade, mesmo para uma proteção da troca gasosa, mas ainda há perfusão naquela unidade alveolar. Então, todas aquelas condições que caminharem para o espectro do shunt, elas vão cursar com um sangue saindo aqui pela extremidade arterial, com menores quantidades de oxigênio e com maiores quantidades de gás carbônico. Então, são condições que geram hipoxemia. E a gente pode pensar em alguns casos, por exemplo, a gente comentou da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é composta pelo enfisema e pela bronquite. E daí a gente pode lembrar da via aérea bronquítica, que ela é distorcida e repleta de secreção pelo processo inflamatório crônico. Então, essa via aérea dificulta a ventilação para aquelas unidades alveolares que estão ali ao redor. E se ela dificulta a ventilação, ela, portanto, dificulta a renovação de ar dentro daqueles alvéolos. Se ali se mantém a perfusão, apesar de que pode realmente haver uma vasoconstrição dada a hipóxia alveolar, mas se ainda persiste uma perfusão razoável ali e a gente tem uma relação de baixo VQ, ou seja, menor ventilação do que perfusão, o sangue que sair daquelas unidades alveolares que estão sendo inadequadamente ventiladas, o sangue vai sair com uma certa hipoxemia. Hipoxemia significa hipo, baixa, oxi, baixo oxigênio, emia, sangue, hipoxemia arterial. E a CO2 levemente mais elevada, uma hiper de alto, capnia, cap de gás carbônico, e capnia quer dizer de sangue,
hipercapnia. Por outro lado, as unidades que correspondem ao espectro de espaço morto, elas não geram um sangue no final da troca gasosa com grandes quantidades ou com maiores quantidades de CO2, nem menores quantidades de oxigênio. Antes, pelo contrário, o equilíbrio aqui se dará com maiores quantidades, uma pressão mais elevada de oxigênio arterial e uma pressão mais reduzida de dióxido de carbono. Por quê? Porque menos sangue será exposto a, por exemplo, a mesma quantidade de ar alveolar. Portanto, eu tenho uma quantidade menor de plasma para difundir as minhas moléculas de oxigênio. Portanto, elas exercerão uma pressão maior e se equilibrarão com o alvéolo em pressões maiores. Ok? Então, essas são as situações de alta ventilação-perfusão que habitualmente não geram hipóxia nem hipercapnia. Antes, pelo contrário. Aqui é uma outra representação gráfica do que a gente falou. Então, aqui no eixo X, a gente tem a PaO2 e no eixo Y, a PaCO2. E o que a gente vê? Que naquela condição de espaço morto, a PaO2 será máxima, né, em torno de 150, que será o espaço morto, mas no espectro entre o normal e o espaço morto, existem várias possibilidades de PaO2, certo? Dependendo de quanto for essa relação ventilação-perfusão, mas sempre com a PaO2 no sangue arterial acima de 100. Em relação a PaCO2, o que a gente vê é que no espaço morto a PaCO2 é zero, porque ela equivale à pressão parcial de dióxido de carbono do ar que a gente respira, que tende a zero. No entanto, no espectro em direção à relação de 1, a gente vai tendo gradualmente um aumento da PaCO2 até a PaCO2 que nós consideramos normal, em torno de 40. Por outro lado, se nós vamos em direção aqui à alteração extrema do shunt, o que a gente tem é que a PaCO2 ela vai ser muito próxima da PaCO2 venosa, em torno de 45 aqui no extremo, e a PaCO2. E a PaO2 de oxigênio, né, ela vai ser também muito próxima do que acontece no sangue venoso, ou seja, algo em torno de 40 ou 45, pressão venosa de oxigênio, em torno de 40 a 45, pressão venosa de dióxido de carbono, algo em torno de 45, por aí. Nesse espectro entre o shunt e a relação VQ normal, existe um grande espectro de possibilidades, mas essas possibilidades estão entre o sangue venoso e um sangue arterial normal. Dessa maneira, a PaO2 será sempre baixa quando o distúrbio corresponder a uma baixa VQ. Então, vai ser sempre abaixo do que a gente espera encontrar numa relação normal de 1. Seja 80, 70, 60, enfim, até o valor do sangue venoso habitual, que é de 40. E, por outro lado, a PaCO2 tenderá também a se comportar da mesma maneira que o sangue venoso. Mas aí a gente consegue enxergar uma diferença menor, porque a gente pode lembrar que o sangue venoso, em relação ao sangue arterial, varia muito pouco em relação à quantidade de gás carbônico. Então, de 45 do venoso para 40 ou até 35 no sangue arterial. Então, o delta, a variação aqui é muito pequenininha. Então, basicamente, essa é uma outra representação gráfica para as diversas possibilidades de alterações de equilíbrio entre ventilação e perfusão. E aí a gente pode pensar assim, que besteira, né? Se tem um alvéolo que tem um baixo VQ
ou uma unidade de troca gasosa que trabalha com uma baixa relação ventilação-perfusão e que está me gerando hipoxemia, é só as outras unidades que estão ali perto aumentarem a ventilação e se transformarem em unidades com alta relação ventilação-perfusão. Então, se eu tiver várias unidades com alta ventilação-perfusão, eu vou conseguir compensar essas outras unidades que estão com relação ventilação-perfusão baixa, gerando hipoxemia. E a pergunta é, será que isso é verdade? Seria bom que fosse tão simples assim, né? Mas, na verdade, não é, e não é tão simples pela relação que o oxigênio guarda com a hemoglobina, aquela molécula que está dentro das hemácias, que são as células vermelhas, tá? Então, veja só, a gente, no alvéolo central, tem uma relação de 1:1 ou 10:10, tá bem? Por aqui passa um capilar, perfeito. O que acontece é que a gente vai vendo depois na aula de transporte que a imensa maioria do oxigênio que é transportado no sangue, ele não vai na sua forma dissolvida, ou seja, ele não vai como oxigênio dissolvido no plasma, que é o que gera a PaO2 no sangue. Na verdade, a imensa maioria vai ligado à hemoglobina. E o que acontece? Para uma PaO2 normal, ou mesmo que ela abaixe um pouquinho, tá? Então, até, por exemplo, uma variação de PaO2 de 70 a 100 gera muito pouca variação da quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. E se eu aumentar além de 100 a minha PaO2, por exemplo, hiperventilando e, portanto, gerando áreas de maior relação ventilação-perfusão, a minha PaO2 vai subir. Ela pode chegar a 120, quem sabe até 130. Mas a minha saturação de oxigênio, ou a quantidade de oxigênio que se liga à hemoglobina, praticamente não se altera. Então, de 70 a 100, 110, 120, a minha saturação de hemoglobina pode variar, por exemplo, de 94, 95 a 100, apenas 5 pontos percentuais. E o que eu posso dizer é o seguinte, ainda adiantando um pouquinho a outra aula, 0,003 é o fator que multiplica a quantidade de oxigênio carregado dissolvido no plasma. Então vejam que é ínfima essa quantidade. E essa é a que varia mais se eu hiperventilar, porque ela pode sair de 70, por exemplo, até 120. Porém, a saturação de hemoglobina, ela não vai variar quase nada. Ela pode sair de 97 para 100, ou ela pode sair de 95 para 100, mas ela não supera o valor de 100%. Então, se a maior quantidade está ligada à hemoglobina, vejam o que vai acontecer nessas outras unidades. Digamos que esse indivíduo tenha unidade aqui de baixa relação ventilação-perfusão. E nessa situação, a PaO2 cai. E a PaO2 caindo, ela pode cair a níveis realmente baixos. Quanto? Pode cair para 60 milímetros de mercúrio, 50 milímetros de mercúrio. Quando a PaO2 se reduz muito, aí sim a saturação pode sair desse intervalo de 95 a 100. E pode chegar a valores tão baixos quanto 70%, 60%. Mas ela nunca supera 100%. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui esse alvéolo gerando uma saturação baixa e, portanto, realmente gerando uma quantidade de oxigênio no sangue arterial bastante menor do que naquele sangue arterial que está saindo da unidade alvéolo capilar adequada. Tá? Então, veja, o sangue venoso entra com 14,6
de concentração de oxigênio. Na unidade adequada, o sangue arterial sai com 19,5. Na unidade inadequada, sai com 16. Porém, mesmo que exista um esforço das outras unidades de hiperventilarem e aumentarem a relação ventilação-perfusão, o máximo que eu vou conseguir elevar a minha quantidade de oxigênio em relação a uma unidade normal vai ser de 19,5 para 20. Então, aqui eu ganho apenas 5 ml por 100 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. E aqui, nessa outra unidade alveolar, eu perdi 3,5 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, eu perco muito mais do que eu sou capaz de ganhar modificando a minha relação ventilação-perfusão. O resultado dessa mistura toda vai ser uma quantidade de oxigênio de 17,9, que é menor do que a quantidade esperada numa condição de normalidade. Ou seja, essa unidade aqui, ela causou uma hipoxemia que as outras unidades normais ou de alta ventilação e perfusão não conseguiram equilibrar. E, portanto, o sangue misturado de todas essas regiões sai com uma concentração de oxigênio menor do que é a normal. E, portanto, respondendo àquela questão, não, as regiões de alto VQ não conseguem compensar em relação ao oxigênio as relações de baixa VQ. Em relação ao gás carbônico, vamos apenas lembrar que do que depende a pressão parcial de gás carbônico, né? Então, a ventilação alveolar, lembrando lá da aula de ventilação, ela é diretamente proporcional ao CO2 produzido pelas nossas células, pelo metabolismo celular, e é inversamente proporcional à nossa PaCO2, tá? E multiplica aí uma constante, que ajusta o valor para PaCO2 em vez de concentração. Então, a PaCO2, ou seja, a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue, depende de dois fatores fundamentais. O quanto nós produzimos de gás carbônico pelo metabolismo celular e quanto nós ventilamos. O que isso quer dizer? Que se nós aumentarmos a ventilação alveolar, vejam bem, não de espaço morto, aquela que realmente faz troca gasosa, eu vou reduzir a PaCO2. Certo? Então, isso acontece de uma forma muito mais direta do que o que acontece com a pressão parcial de oxigênio. Por quê? Porque o gás carbônico ele não tem a mesma combinação e o mesmo comportamento de ligação do oxigênio com a hemoglobina. Então, ele pode reduzir bastante com a hiperventilação e ele pode aumentar bastante com a hipoventilação. Diferente do que acontece com o oxigênio, tá certo? Então, no que diz respeito ao dióxido de carbono, ao CO2, é verdade, as áreas de maior ventilação-perfusão habitualmente conseguem compensar aquelas áreas de baixa ventilação-perfusão, tá? Então, se o indivíduo, por exemplo, tiver uma pneumonia e que vai gerar uma região do pulmão onde os alvéolos vão ficar cheios de líquido, processo inflamatório, completamente inadequados para ventilação. Por ali ainda passa sangue, apesar de que pode realmente haver um estímulo hipóxico reduzindo a perfusão daquela região. Essa região ela vai gerar uma queda da oxigenação, não há dúvida, tá? E as outras áreas, por mais que o indivíduo tenha a sensação de falta de ar, que é o estímulo para ele respirar mais profundamente, mais vezes,
isso não vai compensar a baixa oxigenação completamente. Melhora um pouco, mas não compensa completamente. Porém, esse estímulo de hiperventilação nas demais áreas, sim, vai compensar a elevação de gás carbônico naquela área doente com baixo VQ. Tá bem? Por quê? Porque a relação com a hemoglobina e o gás carbônico funciona diferente. Então, a maior quantidade de gás carbônico, na verdade, vai na circulação na forma de bicarbonato e ele é facilmente manejável, vamos dizer assim, dentro da hemácia e mesmo dentro do plasma. Então, a conversão em gás carbônico é bastante rápida e ágil. Bom, e o pulmão normal? Existe desequilíbrio entre ventilação e perfusão numa pessoa normal? Vamos ver. Então, vamos lembrar que, em relação à perfusão, nós temos maior perfusão na base do pulmão e menor perfusão no ápice pulmonar, por conta do aspecto relacionado à gravidade, né, ao peso da coluna de líquido e também as relações vasculares com as pressões alveolares. Então, a base perfunde melhor do que o ápice. Perfeito. A gente pode lembrar também que o ápice ventila mais do que a base. Lembrem que os alvéolos do ápice eles estão mais esticados, mais cheios de ar e, portanto, numa fase da curva pressão-volume de menor complacência do que os alvéolos da base. Então, é mais fácil deformar os alvéolos da base do que os alvéolos do ápice. Dessa forma, os alvéolos do ápice ventilam menos do que os alvéolos da base. Ótimo. Isso parece bom, não é? Então, onde eu ventilo mais, eu perfundo mais, e onde eu ventilo menos, eu perfundo menos. Parece perfeito. E é bastante adequado. Mas existe ainda assim alguma inequalidade, algum desequilíbrio entre ventilação e perfusão num pulmão na posição de quando a pessoa está em pé. Ainda assim existe algum desequilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Apesar de ambos ocorrerem em menor intensidade no ápice, ainda assim eu ventilo mais no ápice do que eu perfundo no ápice. Então, o ápice pulmonar ele é uma região de relação ventilação-perfusão mais elevadas. Já na base, apesar de eu ventilar mais e perfundir mais, eu perfundo mais do que ventilo. Então, a base pulmonar é uma região de menor relação ventilação-perfusão. E aqui, no centrão do pulmão, aproximadamente eu tenho uma relação equilibrada entre ventilação e perfusão. Tá? Então, esquematicamente mostrando, o sangue que passa por essas regiões que são mais ventiladas que perfundidas, né? O equilíbrio entre a PA, a pressão alveolar de oxigênio e a pressão arterial de oxigênio se dá em valores mais elevados de oxigênio, em torno de 130, por aí. E aqueles alvéolos que estão submetidos a uma condição de menor ventilação para perfusão se equilibram em termos de troca gasosa com uma PaO2 um pouquinho mais baixa do que os nossos 100 regulamentares que a gente discutiu anteriormente, de um local de relação perfeita 1 para 1. A mistura desses alvéolos de cima com esses alvéolos centrais que saem com a relação, que tem uma relação aproximadamente de 1 para 1, e com os alvéolos inferiores, que tem uma relação de ventilação-perfusão mais baixa, vão gerar no total uma mistura que vai ter uma PaO2 em torno aí de 97. Não chega a ser 100, que seria a perfeição no equilíbrio de troca gasosa aqui dos alvéolos centrais. Tá bom? E vejam
concentração, ou a concentração, me perdoem, a PaO2 do ar expirado se dá num valor um pouquinho mais alto aqui, em torno de 101. E aqui entra como um fator que distancia essas duas pressões, aquelas pequenas quantidades de shunt que correspondem à drenagem direta de alguns vasos no coração esquerdo, como por exemplo as veias de Tebet. Então aqui fazendo também esquematicamente, naquela figura onde a gente tem no eixo Y a PaCO2, no eixo X a PaO2, e aí a gente vai mostrando em cada região dos pulmões em que espectro entre a perfeição a perfeição é mais aqui, ó, entre a perfeição e o espaço morto, e entre a perfeição e o shunt, cada região se encontra. Então vejam aqui, ó, equivalente a essa troca de 100, a gente vai ter aqui alvéolos mais centrais, os alvéolos mais apicais estarão mais próximos das regiões de alto VQ, ou de espaço morto, mais próximos, não é? Que seja espaço morto, embora alguns alvéolos realmente possam estar ventilados e não perfundidos. E aqui na região basal, né, a gente vai ter mais alvéolos para o espectro do shunt, ou seja, com maior perfusão do que ventilação. Se a gente pegar, por exemplo, o que está acontecendo aqui nas veias de Tebésio, antes, que é o sanguezinho que vai chegar diretamente no lado esquerdo do coração, elas não passam por troca gasosa e, portanto, elas vão ter um espectro de shunt mesmo, né? E se a gente, claro, pegar o ar que está aqui nas vias aéreas, ele também não passa por troca gasosa, é o espaço morto anatômico, e aí ele vai ter as características de um ar que foi renovado, porém que não sofreu troca gasosa, não recebeu sangue para fazer a troca gasosa. Tá? Então, esses são os espectros de variação de troca gasosa de um pulmão normal. Mesmo normal, a gente não é totalmente equilibrado do ponto de vista ventilação-perfusão. Então, a maior parte das doenças pulmonares que cursam com hipoxemia, ou seja, com baixa oxigenação sanguínea, elas se dão por alterações do equilíbrio entre ventilação e perfusão. É claro que alterações da membrana alvéolo-capilar, dificultando a difusão, também podem gerar hipoxemia. Mas quando a gente lembra que existe uma reserva de capacidade de difusão ali, ou seja, a difusão ela acontece geralmente no primeiro terço de contato entre sangue e o ar presente nos alvéolos, a gente tem uma margem de 2/3 daquele tempo de contato do sangue para que, mesmo que essa velocidade se reduza, a troca gasosa ainda aconteça de forma adequada. No entanto, esses distúrbios de ventilação e perfusão, como a gente viu, eles não são compensados pelas áreas de alto VQ, completamente no que diz respeito, pelo menos, ao oxigênio. Então, as doenças que causam desequilíbrio VQ em direção ao shunt, tá? Em direção aos distúrbios do shunt, ou seja, de baixa ventilação e perfusão, essas doenças vão causar hipoxemia, como a gente viu, com dificuldade de compensação pelas áreas de alto VQ. Por outro lado, na maior parte das vezes, essas outras áreas de alto VQ conseguem compensar as alterações de CO2. Então, se a gente fizer um exame de sangue, onde a gente consegue medir a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, a pressão parcial de gás carbônico no sangue arterial e a saturação de hemoglobina no mesmo sangue arterial, o que nós vamos encontrar na maior parte das doenças que cursam com baixa relação ventilação-perfusão é uma baixa pressão de oxigênio, hipoxemia, e uma pequena alteração do dióxido de carbono. Tá bem? E aí vem essa questão. É possível uma doença do parênquima pulmonar atingir uniformemente os nossos 300 milhões de bronquíolos e alvéolos? Não, né? Não é possível.
Então, o que a gente vê nas doenças realmente é essa heterogeneidade e um mecanismo tentando compensar o outro com variáveis graus de eficiência nessa compensação, tá? No entanto, se nós tivermos uma doença, uma condição que leve a uma incapacidade de ventilar os dois pulmões como um todo, e essa alteração se dará de maneira, sim, mais uniforme em todos os alvéolos. E, portanto, essa condição não permitirá a correção por parte de algumas áreas que estejam sãs no parênquima. O que eu quero dizer com isso? Pensem assim, um paciente que tem uma grande fraqueza muscular. Existem algumas doenças que alteram o metabolismo celular das células musculares respiratórias, principalmente então do diafragma, fazendo com que o pulmão, a caixa torácica, ela não consiga ventilar, né? A nossa musculatura, quando ativada, não consiga gerar uma pressão negativa adequada no nosso espaço intrapleural e, portanto, uma dilatação adequada dos nossos pulmões. Então, nessa situação, a hipoventilação ocorrerá como um todo e acometerá praticamente todos os alvéolos, certo? Então, nessa situação de má ventilação e perfusão mantida, afinal de contas, não vai ter muito, apesar dos vasos poderem se contrair um pouco, o sangue tem que continuar passando pelos pulmões. Então, a perfusão estará praticamente mantida e a ventilação estará mais baixa. Nessa situação, nós vamos ter, então, o desvio para a área de shunt. A PaO2 estará baixa, mas nessa situação específica, onde o problema ocorre globalmente, a PaCO2 também estará elevada. E ela estará elevada porque não há possibilidade de gerar áreas de maior ventilação-perfusão, porque eu não consigo ventilar mais, porque o problema está na caixa torácica e acomete os dois pulmões. Então, nessa situação, a elevação de CO2 ela é relativamente proporcional à redução do oxigênio, tá? E isso é interessante porque, claro, a abordagem de tratamento que eu vou ter numa doença que o problema está na caixa torácica é diferente da abordagem de tratamento que eu vou ter para uma doença que acontece no parênquima pulmonar, tá? E outra coisa que é muito interessante é que eu consigo dar o diagnóstico do tipo de alteração de troca gasosa com um exame simples como a gasometria, que é esse exame no qual eu meço a pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de gás carbônico e a saturação de hemoglobina. E a gente já vai ver como é que a gente faz essa avaliação. Então, as doenças que causam hipoxemia, a gente pode pensar nas extrapulmonares, relacionadas à hipoventilação e eventualmente alguma doença metabólica, e as intrapulmonares, que são aquelas que geram distúrbios ou alterações da difusão, e aquelas que geram alteração na relação ventilação-perfusão, sendo esse desequilíbrio aqui muito mais importante como causa de hipoxemia do que a alteração exclusiva da difusão. Bom, então a gente já viu, eu já falei, que dispondo dessa gasometria, desse exame, eu consigo saber se o problema da hipoxemia é por hipoventilação ou extrapulmonar, ou se é por alteração VQ, desequilíbrio ventilação-perfusão, intraparenquimatosa, doença do próprio parênquima pulmonar, tá? Alterando a troca gasosa.
Então, para fazer essa avaliação, eu tenho que recorrer a alguns outros conhecimentos prévios. Então, lembrando, a pressão alveolar de oxigênio, ela é equivalente à pressão inspirada de oxigênio, tá? Menos a PaCO2 presente no alvéolo. Dividido pelo R. O que é esse R? É a relação entre PaCO2 produzido e o consumo de oxigênio. Então, a gente consome mais oxigênio do que produz CO2. Então, habitualmente, esse valor de R é de 0,8, numa condição de normalidade, podendo sofrer pequenas variações. Para os nossos cálculos, nós vamos considerar 0,8. Tá? E aqui, a pressão inspirada de oxigênio. Isso me dá a pressão alveolar de oxigênio. Como a gente viu naquele gráficozinho, naquele desenhozinho onde eu tenho um alvéolo e o vasinho passando, após a troca gasosa, a PaO2 se aproxima muito da pressão alveolar de oxigênio. A pressão arterial se aproxima muito da pressão alveolar. Quanto? Normalmente a pressão alveolar se equilibra em torno de 100, e se nós considerarmos o sangue arterial como um todo, vai ficar ali em torno de 99, 98, 97, algumas variações. Muito bem. O que a gente considera normalmente uma variação normal? Que a diferença entre, na hora que ocorre o equilíbrio, que a diferença da pressão alveolar para a pressão arterial seja menor do que 10, de uma maneira geral, mas a gente vai ver que isso pode variar com a idade, por exemplo, e com a quantidade de oxigênio que eu estou respirando, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente pode considerar esse valor de 10. Bom, então, como eu consumo mais oxigênio do que produzo CO2, esse valor aqui costuma ser de 8, fora raras exceções, de 0,8, perdão, e a gente vai usar então esse valor aqui na fórmula. Fração inspirada de oxigênio, normalmente a gente vai usar a fração inspirada de 0,21, mas claro, em algumas outras situações a gente vai ter que ajustar essa fração inspirada se eu estiver dando oxigênio suplementar para o paciente. Pressão inspirada de oxigênio será a pressão atmosférica menos o quanto eu tenho de vapor de água vezes a FO2, que eu falei 0,21%, né? Normalmente, mas pode ser mais se eu estiver suplementando oxigênio, tá? Ao nível do mar, 760. Ao nível de Brasília, mais ou menos 1.000 metros, 680 de pressão atmosférica de oxigênio, tá? Então, isso é importante para fazer a correção aqui na fórmula, tudo bem? Então, se eu quiser saber se existe alteração, ventilação, perfusão de um modo global, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a diferença entre o que está acontecendo do ponto de vista de pressões parciais de oxigênio no alvéolo para o que está acontecendo no sangue. Se a distância entre essas pressões for muito grande, é sinal de que existe ou uma alteração, ventilação, perfusão em direção ao shunt muito grande, ou muito grande, ou existe pelo menos, né? Ou existe uma alteração da difusão que está dificultando a passagem do oxigênio intraalveolar para o vaso. Ou as duas coisas, que é normalmente o que acontece, uma conjunção das duas coisas. Se eu, por outro lado, perceber que a minha pressão arterial de oxigênio está baixa, mas a distância entre ela e a pressão alveolar está normal, ou seja, não há uma diferença entre alvéolo e pressão arterial de oxigênio muito elevada, está dentro do esperado, aquela redução de oxigênio provavelmente está acontecendo por um fator extrapulmonar, então pela hipoventilação como um todo. Nessa situação, provavelmente a minha PaCO2 também estará elevada e de forma relativamente proporcional à minha queda de PaO2. Então a gente vai ver isso em alguns exemplos. A diferença alvéolo arterial será essa formulinha aqui, menos a PaO2, pressão arterial de oxigênio, que eu meço no sangue. Então, isso aqui eu calculo, isso aqui é
muito semelhante à pressão alveolar de CO2 e a pressão arterial de CO2, ela é muito semelhante. Então, eu infiro que a pressão que eu estou medindo, parcial de oxigênio na gasometria, é a mesma da pressão alveolar. Então, eu posso usá-la na fórmula. O R, eu admito que é 0,8 como uma aproximação. Então, eu consigo calcular a pressão alveolar de oxigênio e meço a pressão arterial de oxigênio, vejo qual é a diferença. Se for menor do que 10, está dentro do esperado. Se for maior, aí sim existe uma diferença razoável, tá? Então, essa é a fórmula final. Então, como eu falei, pode existir alguma variação com a idade. Entre jovens, a gente espera que a variação não seja maior do que 10, tá? Se a gente quiser ou precisar ajustar a fórmula para a idade, a gente tem que fazer esse pequeno ajustezinho aqui, tá? Para calcular. E também em relação ao que a gente espera de PaO2, a PaO2 habitualmente ela é superior a 90, mas isso ao nível do mar. Em Brasília a gente pode esperar aí uma PaO2 em torno de 80, 85 e vai estar normal. E fazendo o ajuste aqui para a idade, a gente usa essa formulazinha aqui, tá bom? De uma maneira geral, podem considerar quando eu falar nível do mar 90 e podem considerar quando falar Brasília 80, 85, tá bom? E também não precisam fazer o cálculo para a idade, podem considerar menor do que 10 como sendo normal. Então, gente, eu vou deixar esses casos para a gente resolver juntos amanhã, tudo bem? Para a gente poder discutir a interpretação dessa fórmula, tá? Vamos lá, eu não vou nem mostrar todos os casos, eu vou deixar vocês com esse primeiro caso, e aí os demais casos a gente vai discutir amanhã. Então, o primeiro caso é uma tentativa de suicídio em Brasília. O indivíduo ingeriu uma droga aí, que ele é depressor do sistema nervoso central e, portanto, do drive respiratório, tá? E a gasometria mostrava uma pressão parcial de oxigênio de 53, uma pressão parcial de dióxido de carbono no sangue de 60. Então, a gente tem duas perguntas para responder. Primeira, se há hipoxemia, e a segunda, qual é o possível mecanismo envolvido dessa hipoxemia, considerando esses últimos conhecimentos que a gente tentou dividir com vocês, tá bom? Então, a gente vai discutir esse caso e os desdobramentos desses e de outros casos.